Olá a todas e todas, vamos iniciar, na verdade, a correção da nossa atividade número 4. Essa atividade ela se torna a primeira atividade do segundo trimestre, e em ordem ela é a nossa atividade número 4. Como dito anteriormente, ela foi uma atividade que ela estava vinculada a retomar alguns assuntos, digamos assim, né, principais para o segmento do estudo da genética, né? Então, entre esses assuntos que deveriam ser retomados, entra o carro-chefe, que é a própria divisão celular. E se a gente for falar no que é divisão celular, a gente vai ver que divisão celular ela é um tipo de reprodução. O organismo unicelulares, né, um paramécio, uma bactéria, por exemplo, né, usa um mecanismo de divisão celular, né, o primeiro mecanismo ali que é a mitose, que segue o exercício também sobre esse processo. O que acontece? É uma forma de reprodução. Claro que nos organismos maiores, né, multicelulares, acabam utilizando o processo de divisão celular não com caráter reprodutivo, e sim, né, como caráter, né, para crescimento ou reposição de células, né, processo de cicatrização de uma forma geral, usa o processo de mitose, onde tu vai gerar, né, mais células de determinado tipo. E até mesmo para o desenvolvimento, crescimento celular, a gente usa esse processo, e claro, para o caráter reprodutivo nos grupos que usam, né, a formação dos gametas, a gente vai ter a questão da meiose, que também é um dos processos de divisão celular. Vamos lá, no início da a proposta do exercício, né, perguntava qual a frase mnemônica. Mnemônica, para vocês terem uma ideia, são aquele recurso para a memorização, isto é, tu usa uma frase que ela ganha um sentido de forma a facilitar a memorização de alguma situação. No caso aqui era a divisão celular, né? Mas em outros vídeos já falei sobre a utilização, por exemplo, eu quero saber quais são as camadas da atmosfera, aí tinha o tente, né? Tente com M, né? Que vocês lembram lá, que é a troposfera, estratosfera, mesosfera, né? A termosfera e a exosfera. Então, uma palavra permite que vocês consigam lembrar. Mesma vez, também já usei com vocês em outro momento a questão de uma frase mnemônica, usando para identificar os diferentes táxons no sistema de classificação biológica, ou no sistema solar. Então, no caso aqui da divisão celular, tem uma frase que nos permite utilizar. Foi feito um vídeo, esse vídeo ficou disponibilizado, por isso que eu solicitei que vocês acessassem o vídeo antes, né, de realizar a atividade. Sigam como regra sempre isso, assistam a videoaula, né, a vantagem dessas videoaulas, que elas estão gravadas ali, então a gente pode retomá-las várias vezes, né. Então, o que acontece? Então, vocês deveriam acessar, vou até visualizar aqui ela com vocês, ó. E ali está a frase, ó. Prometo, Ana, telefonar entre, né, prófase, metáfase, anáfase e teláfase, né, que são as principais fases, tanto na mitose como a gente vai ver na meiose, né, da divisão celular. Então, a resposta ali seria o que tivesse essa, né, no caso ali, essa aqui seria a alternativa correta, né, no prometo, Ana, telefonar, seria a nossa frase mnemônica ali, né, que nos permitiria entender, digamos assim, de uma forma efetiva, não esquecer essa sequência das fases da divisão celular. A próxima pergunta ali, deixa eu descer aqui, qual os processos de divisão celular? Bom, daí a forma geral, né? Quais são os dois processos que a gente fala ali? Mitose e meiose, né? Mitose nos organismos unicelulares é uma forma de reprodução, né? Mas também nos organismos pluricelulares é uma forma de desenvolvimento, crescimento celular, de uma forma geral. E meiose, né, que é o processo de formação dos gametas, que a gente vai ter, né, nos organismos que têm a sua reprodução de forma sexuada. Diferente que a mitose nos organismos unicelulares é um tipo de reprodução assexuada, né? Então a gente pode entender de uma forma geral isso. Então os dois processos é esse aí. Mitose e meiose são os nomes que a gente determina os processos de divisão celular. Eu acredito que não houve muita dúvida, né? Até mesmo porque a gente tinha dois vídeos, um de meiose, né? O último vídeo foi de meiose e o primeiro de mitose.
Qual o nome do período que ocorre, né, que ocorre entre uma divisão celular? Digamos assim, aquele período onde uma divisão e outra, né, ocorre um intervalo, né? E se a gente for observar, eu vou mostrar umas telas aqui que são, na verdade, dos vídeos que foram disponibilizados, né? Ó, aqui a gente tem as fases da divisão de mitose, ó, e a gente tem esse período. Esse período aqui é um período de intervalo, né? Então, esse período se chama intérfase, né? Ou interfase, né? Então, um período entre uma fase e outra, digamos, entre uma divisão e outra. E a resposta aqui seria interfase ou interfase, né? Como vocês preferirem, mas a resposta é essa aí, né? Não é parada, muito menos tradução e transcrição, né? E sim interfase, ok? Seguindo a mesma linha de raciocínio, conforme os vídeos ali, vocês vão ver que existe um período, né, entre uma divisão e outra. Essa interface ali, ela tem subfases, assim, ela tem etapas de uma forma geral. E também foi tratado em vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O azul é a interface e vocês podem ver que ela é um período de preparação que a célula, né, se organiza de uma forma geral para quê? Para que possa entrar em divisão celular. Então, o vermelho aqui corresponde à mitose, mas ali a gente tem o período G1, que é onde acontece a síntese proteica. A gente tem um período S, que é onde acontece a replicação do DNA, e por fim ali o G2, que seria o início da mitose. Então, são essas as etapas da intérfase. E voltando no nosso formulário, o período que eu falo na divisão celular pode ser dividido em etapas. Essas etapas, então, G1, S, G2. Em qual fase da mitose ocorre a condensação do DNA, né? Ele se condensa novamente, né? O desaparecimento da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, e o nucleolo. Então, qual é a fase que ocorre, né, a esse momento assim que o DNA se condensa e desaparece? Então, com base naquilo que a gente falou já, né, da diferença, seria aquela fase de preparo da célula ali. Então, prófase, é aquele primeiro momento, né, quando a primeira etapa da divisão celular que tem que condensar o material genético, o DNA, e desaparecer, né, vai ter desaparecimento da carioteca. Então, primeira, né, seria a prófase, né, a resposta é a prófase, que é essa primeira etapa da divisão celular da mitose ali. Seguindo ainda falando sobre etapas, né, e divisões ali, claro, quando completa a divisão celular, tu está formando duas novas células, no caso ali da mitose, e no caso da meiose, lá a gente tem formação de 4 novas células, né? Não vamos considerar agora, nesse primeiro momento, a quantidade de material genético, mas sim o número de células formadas. Mas se a gente for observar ali, ó, o processo de estrangulamento da divisão do citoplasma, depois que, né, a última fase lá, telófase lá, acontece a citocinese, isso a divisão do citoplasma ali e da membrana plasmática, né, formando duas. Então, a resposta aqui é a citocinese. Todos esses assuntos assim foram tratados, né, nos diferentes vídeos ali informados, né. Qual a fase da divisão celular da mitose ocorre a formação da placa equatorial? Placa equatorial é a mesma coisa também, o pessoal usa fuso mitótico. Em provas Enem, vestibular, aparece fuso mitótico ou placa equatorial, é a mesma situação. Então, nesse período aqui, vou mostrar para vocês num vídeo que foi disponibilizado, ó, quando falo em metáfase, os cromossomos atingem o seu grau máximo de condensação, né, e os cromossomos localizados na placa equatorial, olha só, fico localizado no meio aqui, ó. Período antes de eles serem puxados, de uma forma geral, para os polos da célula. Ele está no meio, né, por isso, né, linha do Equador, a ideia seria essa,
estão localizados no meio. E esse mesmo vídeo também informava as diferentes fases e até respondia a questão anterior lá, que conversava sobre a questão onde ocorre o desaparecimento, né, da carioteca, né? Eu vou voltar aqui o vídeo em algumas etapas rapidinho, só para a gente reforçar isso aqui, ó. Prófase, ó, início da condensação do DNA, início da formação do fuso mitótico, ó, desintegração do envoltório nuclear, que é o desaparecimento da carioteca, e o desaparecimento também do nucleolo. Então, nesse mesmo vídeo aqui, vocês têm essas duas respostas, que são das questões salientadas, né? Primeiramente, essa aqui, qual que é a formação que a gente está falando da placa equatorial, e também nessa outra questão aqui que perguntava em qual fase ocorre a condensação do DNA e desaparecimento da carioteca. Seguindo na correção, na meiose, diferente da mitose ali, a prófase, ela tem, né, de uma forma geral, vocês na mitose ali, vocês têm formação de 2 células novas, enquanto na meiose tem formação de 4 células. Automaticamente a gente associa que a gente vai ter um período duplicado aí para ter esse resultado final do número de células aí. E claro, aqui eu não estou entrando na questão do número de cromossomos, a gente só está falando do número total de células do resultado final. Mas no caso, a prófase, ela pode ser, né, a prófase 1 da meiose, ela pode ser dividida em etapas. Eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo da divisão celular de meiose mostra muito corretamente para vocês ali, ó. Meiose 1, prófase 1 e toda a sequência de subfases, vamos dizer assim, ó. A gente tem 5 subfases, né? Então, a resposta está aqui. O próprio vídeo ali mostra, né, as subfases da prófase 1. Fácil localizar a resposta agora. Agora, a gente tem aquela questão que envolve também o número de cromossomos, tanto na mitose como na meiose. Na mitose, por exemplo, ali uma célula tem 46 cromossomos, a gente está usando o exemplo de uma espécie humana, da espécie humana aqui, 46 cromossomos. Quer saber, na mitose, quantas, né, outras células vai originar. Então, automaticamente, ele vai, como é para crescimento, desenvolvimento, então tem que manter o número de cromossomos, só que ela está criando uma célula a mais. Então, tu vai gerar o quê? 2 células e cada uma delas com 46 cromossomos. Essa é a resposta. No caso da mitose. Diferente, agora a gente vai para outra situação. Na meiose, por exemplo, eu tenho uma célula com 46 cromossomos. Vamos usando como exemplo aqui a espécie humana. Tá? Vai originar o quê? Bom, tu vai ter 4 células como resultado final, mas essas 4 células, elas acontecem um processo de redução do número de cromossomos, até mesmo porque elas vão formar os gametas, né? Tanto, vamos pensar aqui, espécie humana, estamos falando dos gametas, estamos falando de espermatozoide e óvulo, cada um possui metade da carga genética, né? 23 cromossomos. Então, a resposta ela tem que envolver isso aí. Vai formar 4 células e cada uma delas com 23 cromossomos cada. E aqui finaliza, digamos, a nossa revisão sobre o tema que é divisão celular. Isso aí envolve a biologia molecular também, mas como a gente está trabalhando agora a genética, esses conhecimentos aqui de divisão celular, tipo de reprodução e formação de gametas, é importantíssimo para dar seguimento, né? Tem alguns temas aqui nos próprios vídeos lá que falam sobre crossover. Eu gostaria que vocês dessem uma vista de novo esse material ali nos vídeos, para a gente seguir os assuntos. Mas, de uma forma geral, essa é a correção. Acredito que agora não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o que foi tratado, e como mostrei aqui para vocês, todas as questões aqui, elas têm a sua resposta, né, nos próprios vídeos. De uma forma geral, quero mostrar aqui para finalizar, vocês podem observar, diferença entre mitose e meiose. Aqui eu estou desconsiderando o número de cromossomos, eu estou sempre usando essa questão, 2N. 2N significa o número total da carga genética
de determinada espécie. No caso aqui a gente estava usando a espécie humana. Na mitose ali, 2Ns corresponde a nós 46 cromossomos. Você pode ver ali, ó, na mitose, essa célula vai se dividir, originando outras duas células com a mesma carga genética, ó, 2N também. Diferente na meiose. Vocês têm um 2N no início e como resultado final, ali vocês têm a formação de 4 células, cada uma com o número N. Isso é a metade do número de cromossomos referente àquela espécie ali. Então, finalizando aqui, a gente fica de olho nos próximas atividades, né? E todas elas vão ter um vídeo de correção até mesmo para a gente entender, né, o que é necessário a gente discutir mais e até mesmo aprofundar alguns temas aí.